Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs evangélicas e a todos os amigos e amigas que nos assistem agora. É uma alegria poder mais uma vez chegar até você para compartilhar da Palavra de Deus aquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada, no desejo, com o intuito de abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. Para essa ocasião, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós, para você, para mim, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu acredito que é uma pergunta que cabe para todo mundo. A pergunta é a seguinte: você vai entrar? Você vai entrar? Bom, deixa eu tentar colocar aqui a razão por que surgiu essa pergunta na minha mente, no meu coração. Nós estamos sendo abalados nesses últimos dias, se não bastasse as dificuldades políticas do nosso país, judiciárias também, e se não bastasse a corrupção reinante, inclusive com a verba destinada para o atendimento à pandemia da Covid-19, lamentavelmente, mas temos sido também atacados por escândalos envolvendo líderes religiosos. Você deve ter visto aí alguns dias atrás sobre o padre Robson, que está sendo investigado por causa de desvio de verbas milionárias de recursos de assistência social, de obras sociais da Igreja Católica. Também nós temos políticos evangélicos, prefeitos, vereadores, governadores de estado, ministros de estado, deputados, senadores, que só envergonham o nome de Cristo, o evangelho e a igreja cristã, seja ela católica, seja evangélica ou seja de outros ramos do cristianismo. Nós temos acompanhado aí pela televisão, e agora o caso voltou à tona outra vez, a história do João de Deus, um líder, se dizia médium espírita, e agora o envolvimento dele com ministros do Supremo Tribunal Federal, em troca de favores, uma vergonha, um lamaçal fétido, podre, nojento, que nos envergonha a todos como brasileiros e como evangélicos, como cristãos, não cristãos, de certa forma ficamos estarrecidos, ficamos abestalhados, eu diria assim, com essa situação. Por último, nesses últimos dias, quase que de forma persecutória, né, contra a gente, toda hora a gente vê aquilo, toda hora, o caso da dita pastora Flor de Lis, né, deputada federal pelo Rio de Janeiro, e que tinha um projeto grande de obra social, adotando crianças, uma casa acolhedora, como se diz, e agora se descobre orgias sexuais, se descobre ganância, brigas por dinheiro, e enganação, mentira, e assassinato de forma cruel. Na verdade, uma execução de forma cruel. Não quero aqui, por favor, não pense que eu quero aqui justificar o injustificável e também defender algumas situações acusando A, B ou C. Não é esse o meu propósito. Até porque, se você tem acompanhado os nossos vídeos, você sabe objetivamente que nós optamos sempre por uma perspectiva bíblica. Nós lemos a Bíblia, lutamos, oramos a Deus, buscamos interpretar a Bíblia de uma forma mais correta e mais próxima da nossa realidade. Lógico, isso
a partir da oração, da iluminação do Espírito Santo de Deus, mas também usando livros, ferramentas que estão disponíveis para nós para o estudo bíblico, né? Interpretação bíblica. O que eu desejo aqui é justamente, à luz da Bíblia, mostrar que não é pelo fato de se usar o nome de cristão, não é pelo fato de ter um título de sacerdote, pastor, um médium espírita, um guru, um mulá na mesquita, um rabino na sinagoga, não é pelo fato de ter um título de líder religioso que a pessoa tem a certeza da salvação e entrará na glória celestial com Jesus. E também não é pelo fato da pessoa ter um estilo de vida gospel, consumir música e produtos gospel e até frequentar um templo religioso de qualquer viés dentro do cristianismo, que ela vai, então, de alguma maneira, só por ser esse consumista de uma religiosidade cristã e gospel, vai entrar no céu. Não. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 13, os versos de 22 a 30. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz assim, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, os versos de 22 a 30, diz assim para nós. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos, bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Bem, a partir deste texto eu quero fazer algumas considerações para dizer para você, para nós, para colocar na nossa mente e no coração, justamente o fato de que é importante procurarmos, nos esforçarmos para entrar no reino de Deus. Porém, não é pelo fato de estar dentro de uma igreja, não é pelo fato de praticar uma religião, não é pelo fato de ser um consumidor gospel, de ter um título de líder religioso, pastor, pastora, bispo, apóstolo, sacerdote, padre, bispo, arcebispo, guru, médium espírita, homem de luz, nada disso é suficiente. O texto mostra para a gente algumas coisas importantes e necessárias se nós queremos de fato passar pela porta estreita, ou seja, pelo crivo de Deus, pelo filtro de Deus, pela peneira de Deus, para entrar no céu. A primeira coisa que o texto coloca é a necessidade da gente perseverar na fé. Veja o verso 24, né? A pergunta feita para Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? E ele diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Faça de tudo, dedique a tua vida inteira, se preciso for. Não abra mão da sua fé, não abra mão da igreja, não abra mão da sua vivência, da sua comunhão com Deus, da leitura diária da Bíblia Sagrada.
A palavra esforcem-se vem de um radical que traz para o português a palavra agonia. E esse termo, agonia, no grego, tem o sentido de perseverança, de enfrentar um conflito mental, de participar de um combate que às vezes até esgota a força física, mas tudo isso para perseverar na fé em Jesus Cristo. Não se deixar encantar pelo dinheiro, pelo sucesso, pela grandeza e suntuosidade dos templos, não se deixar encantar por uma moda gospel, por um trabalho de assistência social, nada disso. A perseverança não é na confiança que eu tenho no líder espiritual, não é na suntuosidade do templo, na beleza das músicas. A perseverança é na fé em Jesus. Outra coisa importante que o texto diz para a gente, se nós queremos entrar pela porta estreita, ou seja, passar pelo crivo de Deus, é que nós devemos aproveitar a oportunidade de salvação e de transformação de vida pela fé em Jesus que nos é oferecida. Muitas pessoas acham que não é para agora, muitas pessoas acham que no futuro poderão ter tempo de fazer isso, e muitas pessoas que até estão dentro da igreja pensam que lá na frente, quem sabe no final de tudo, eu, conhecendo a palavra, assumo, confesso o meu pecado e está resolvido. Não é isso que Jesus fala às pessoas que lhe perguntaram como resposta em relação à salvação. Ele diz, olha, vocês devem estar prestando atenção, veja aí verso 24 final, né? Muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque haverá um tempo, verso 25, que o dono da casa vai se levantar e fechar a porta e vocês ficarão do lado de fora. Quem pensa dessa forma, quem acha que pode postergar, quem acha que pode agir, né, com essa questão de deixar para frente, empurrando, né, de procrastinação em relação à decisão por Jesus, a decisão de fé, a mudança de vida que a Bíblia Sagrada, o Evangelho, a experiência de salvação com Jesus existe. Jesus disse, vocês vão ficar de fora, vocês não vão entrar. A Bíblia não esconde de nós que haverá um tempo em que não teremos mais a pregação do Evangelho como temos hoje, na rua, nos templos, nas amizades que travamos, nos relacionamentos sociais, nas mídias sociais, pelos meios eletrônicos, na televisão, não. Haverá um tempo, diz a Bíblia, em profecia no Antigo Testamento, que as pessoas andarão de um mar ao outro, correndo pelo mundo afora, procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Então o tempo é agora, o tempo é hoje. A porta há de se fechar e as pessoas ficarão de fora. Se você quer entender isso com mais precisão, leia o Evangelho de Mateus, o capítulo 24, os versos 42 a 44. E eu faço um destaque para esse verso 44 de Mateus, capítulo 24. Preste atenção no que diz a Bíblia Sagrada, meu querido, minha querida, porque em Mateus 24, o verso 44, Mateus 24, verso 44, Jesus diz, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, Jesus, virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus não marcou o dia e a hora que vai voltar. Assim como Deus também não nos avisa como agenda do computador, do celular ou do Google, que nós vamos morrer amanhã. Então temos que estar preparados hoje, temos que estar preparados hoje.
se tivemos uma oportunidade de experiência de fé, de salvação hoje, é importante que essa experiência seja aproveitada hoje. Se temos uma experiência com Jesus, a fim de que Ele mude o nosso caráter, mude a nossa vida, mude a nossa história, nós precisamos deixar que Ele opere esse milagre, essa transformação hoje na nossa vida. Não há como deixar para amanhã e esperar, porque não sabemos o dia e a hora em que Jesus se levantará e fechará a porta, deixando-nos do lado de fora. Outra coisa importante que eu quero destacar, ainda tendo em mente todos esses escândalos que envolvem líderes religiosos, líderes evangélicos, pastores e pastoras, se você deseja entrar pela porta estreita, como eu tenho dito, de passar pelo crivo de Deus, você precisa entender que não basta ser cristão, não basta ser evangélico, não basta frequentar templos e consumir literatura, música ou moda gospel. Você tem que ter certeza da sua salvação e experiência pessoal com Jesus Cristo. Quando Jesus falou que eles ficariam de fora, e aí você olha a partir do meio do verso 25 e o 26, olha só que coisa, e até o 27 também, eles olham para Jesus e Jesus vai dizer, eles dizem para Jesus, eles dizem para Jesus, né, que eles conheciam ali, pelo menos pensavam que conheciam a Jesus, e aí eles estavam batendo na porta lá, querendo entrar de todo jeito, e a porta havia se fechado, e aí Jesus vira para eles, verso 25, e diz, não os conheço, nem sei de onde vocês são. E aí no 26 a Bíblia diz que eles falam para Jesus assim, comemos e bebemos contigo, e o Senhor ensinou pelas ruas que nós moramos e andamos. E aí Jesus responde mais uma vez, não conheço vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Seja o padre Robson, seja a pastora Flor de Lis, seja o candidato que pensou em ser ministro da educação, seja o prefeito de uma cidade que deveria ter uma atitude cristã e não tem, seja o deputado, o político, seja o José, o João da esquina, o catador de lixo, o carteiro, o lixeiro, seja o pastor da igreja tal, o bispo não sei quem lá, o pai, seja lá quem for, Jesus vai dizer para essa pessoa que não aproveitou a experiência da salvação, que não perseverou na fé, que não se deixou guiar pela transformação realizada pelo poder de Deus, pelo perdão de pecados. Jesus vai dizer, não conheço você. Você pratica o mal e você vai ficar do lado de fora. Todas essas notícias nos escandalizam, porque são pessoas que deveriam fazer o bem, praticar a piedade cristã, mas fazem o mal, mentem, roubam, matam, usurpam o direito do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, da saúde da população, sonegam impostos, roubam o dinheiro que deveria ser aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura, não importa. Todas essas pessoas praticam o mal. E elas ouvirão de Jesus, mesmo que frequentadores de templos, cantadores de igreja, pregadores de rua, de púlpito, de televisão, não interessa, ouvirão de Jesus, não conheço você, porque você pratica o mal, você vai ficar do lado de fora, esperneando, gritando, chorando, desesperado, porque você pratica o mal, você não tem parte comigo, você não tem fé salvadora em mim, Jesus Cristo, você não perseverou nessa fé, você não se deixou transformar pelo ensinamento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por isso você vai para o inferno. É isso que Jesus diz.
todos os que praticam o mal. Veja o verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse verso 28 e essa expressão, choro e ranger de dentes, é uma figura que Jesus usa várias vezes na sua pregação para falar do inferno, das pessoas que vão para o inferno, conforme Apocalipse 22, 21, na Bíblia Sagrada. A questão é séria, meu querido, a questão é séria, minha querida. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 22, 15, perdão, né? Fora ficarão os cães, pessoas sem dignidade, sem vergonha, que vivem praticando cachorrada, como se fala, né? E até maltrata os cães falando dessa forma, né? Aqueles que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, seja a porneia, né, a fornicação, o relacionamento sexual entre solteiros, seja o adultério, seja essas perversões sexuais, sadomasoquismo, seja a swing, seja a sexo a três, homossexualidade, lesbianismo, tudo isso a Bíblia classifica como imoralidade sexual e diz ficarão de fora, assim como os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Está escrito na Bíblia, eu não quero o mal de ninguém, eu oro pela salvação de todos e por isso prego o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Mas aqueles que não se deixarem ser então transformados pela experiência de fé em Jesus, no seu caráter, na sua conduta, na sua personalidade, aqueles que não perseverarem na fé até o fim, não importa as crises que passam, as dificuldades que enfrentam, aqueles que têm certeza da salvação, só esses entrarão no céu, porque os que não têm serão lançados, como diz a Bíblia, no lago de fogo e enxofre, e ali haverá choro e ranger de dentes. E esse lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 20, os versos 14 e 15, é para as pessoas que não têm certeza da salvação. Isso é o inferno, é a segunda morte, como diz a Bíblia Sagrada. Então a necessidade de você aproveitar a oportunidade da experiência com Jesus. A necessidade de você estar atento ao alerta para essa que Jesus faz a partir dessa figura. Ficar de fora é motivo de choro, de ranger de dentes. Porque não entrar pela porta estreita, ou seja, não ser aprovado por Deus, não passar pelo crivo de Deus, não ter a experiência de fé para a salvação em Jesus, e por isso não ter o nome escrito no livro da vida, o livro da salvação, é perdição, é morte eterna, morte espiritual eterna no inferno. Não me importa o nome do líder, não me importa que igreja frequenta, se pratica o mal, se não teve uma experiência de salvação genuína com Jesus, e se não persevera na fé até o fim, porque se deixou encantar pelo dinheiro, pela beleza, pela autoridade, pela posição social, pelos holofotes da mídia, vai para o inferno. E você pode mudar a sua história hoje. Você pode transformar a sua vida agora. Você pode crer em Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida. Não é crer em Jesus como um Salvador, é crer em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aquele que vai guiar os teus passos, aquele que vai ensinar a você através da Bíblia Sagrada para mudar o seu caráter, a sua vida, a sua personalidade, a sua conduta moral. Aquele que vai, pelo perdão que vai te conceder a partir do sangue derramado na cruz do Calvário, que purifica você, vai
fazer com que você seja aprovado pelo crivo de Deus e passe na porta estreita. E é por isso que podemos voltar à pergunta: você vai entrar no céu com Jesus? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ajoelhe-se se desejar, derrame as suas lágrimas em oração, em arrependimento sincero e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Mas faça isso com fé e sinceridade. Se o desejo do teu coração é de ser aprovado por Deus, é de ser salvo pela fé em Jesus, é de ter a certeza da salvação e por isso a certeza de que você estará no céu, aprovado por Deus, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e entregue a sua vida a Jesus agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão ajoelhadas, de pé, sentadas, de mãos estendidas, de mãos levantadas, e em especial por aqueles que fizeram essa oração de confissão, de renúncia do pecado, e declaram a sua fé em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor, que entregam a Jesus a direção, o comando da sua vida, porque querem ser transformadas pelo Senhor no seu caráter, querem ser purificadas pelo Senhor na sua conduta moral, na sua vida pessoal, porque desejam, Deus, pela certeza da salvação, entrar pela porta estreita e desfrutar as maravilhas do Senhor, da tua presença na glória celestial. Aqueles que creram, eu abençoo agora e clamo, Deus, que o Senhor os batize, cele cada um deles com o teu Espírito Santo para o dia da redenção. Aqueles que estão orando, Pai, buscando uma reconciliação contigo, eu abençoo a vida deles e peço: aviva com o teu fogo, Deus, renova a unção do teu Espírito Santo. Ó Pai, eu abençoo esses queridos, eu profetizo a tua bênção sobre a casa e a família deles. Eu peço o teu livramento, o teu cuidado sobre eles, em nome de Jesus. Poder e unção do teu Espírito Santo. Ouve a oração dos teus filhos e enxuga as lágrimas, Senhor, destes queridos, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não compreenderam, ó Pai, dá-lhes nova oportunidade para a salvação em Jesus Cristo. Eu oro assim, Senhor, abençoando esses queridos. E oro por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Fui liberto pelo sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. E agora toda minha vida está em suas mãos, pois dos meus pecados não se lembras mais. Minha velha história transformou em um dia feliz, e o meu coração virou morada do Senhor. Fui liberto pelo sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. E agora toda minha vida está em suas mãos, pois os meus pecados não se lembram mais. Minha velha história transformou em um dia feliz, e o meu coração virou morada do Senhor. A salvação em minha casa chegou pelo sangue de Jesus. Oh!
salvação em minha casa chegou pelo sangue de Jesus. A salvação em minha casa chegou pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, a salvação pelo sangue de Jesus.